Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que a gente conversa sobre as atualidades do mundo do direito. O tema de hoje vai ser sobre domésticos e alguns direitos. Mas antes da gente falar do tema de hoje, é importante que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e acompanhe todos os nossos vídeos. Roda a vinheta, João. Bem, pessoal, o tema de hoje é um tema bem interessante e decorre também de uma dúvida de um dos nossos ouvintes. É um tema relacionado a vínculo empregatício de empregado doméstico. E aí a questão é quando que o empregado doméstico é considerado empregado e quando ele não é considerado empregado. Antes da gente falar especificamente sobre o tema, é importante mencionar que nem toda relação de trabalho decorre ou gera uma relação empregatícia. Não é porque há uma relação de trabalho que há uma relação empregatícia. Ou seja, não é porque eu estou trabalhando que eu tenho os direitos como empregado. Ou seja, não é porque eu estou realizando algum tipo de prestação de serviço que eu tenho que pagar 13º, férias e todos os direitos trabalhistas de uma relação. Isso às vezes é um pouco complicado, porque existem situações em que é muito tênue a linha entre o vínculo empregatício e uma mera prestação de serviço, uma mera relação de trabalho. Mas, para a gente poder entender um pouco melhor, quando a gente considera uma relação empregatícia, é preciso que haja o cumprimento de alguns requisitos estabelecidos em lei. E esses requisitos estão lá na CLT, no artigo 3º. Basicamente, para a gente resumir, a gente precisa ter, primeiro, tem que ser pessoa física, segundo, tem que haver subordinação, ou seja, tem que ter uma relação em que um ordena para o outro obedecer, que é o empregador dando ordens para o empregado. Tem que haver pessoalidade, ou seja, só pode ser aquela pessoa específica a realizar aquela prestação de serviço, aquela situação proposta pelo empregador. Também tem que haver onerosidade na relação, ou seja, tem que ser feito o pagamento de salário, de remuneração em relação àquele serviço prestado. Ou seja, para que nós tenhamos, então, essa relação completa, além de todos esses que nós falamos, tem que ter habitualidade. E aí que é o grande ponto que diz respeito à questão do doméstico. Muito esbarra na questão da habitualidade. Segundo o entendimento majoritário da jurisprudência, a relação empregatícia só ocorrerá num doméstico quando houver 3 ou mais dias trabalhados por semana. Então, aquela pessoa que vai segunda, quarta e sexta, em regra, passa a ser considerado empregado. Claro que eu estou dizendo em regra porque não é só isso que faz com que haja vínculo. Outros pontos também precisam ser cumpridos. Mas a regra é, trabalhou mais de 3 dias por semana, é considerado empregado. Aquela pessoa que vai 1 ou 2 vezes por semana, em regra não é considerado empregado, uma vez que falta-lhe o caráter da habitualidade. Logicamente que existem situações em que a pessoa indo apenas 1 vez por semana, ela pode ser sim considerada empregada. Mas o que a gente tem que entender? Qual é a dica para você que quer contratar uma pessoa, por exemplo, para trabalhar na sua casa, mas que você não queira vínculo com ela? Quais medidas você deve adotar? Primeiro, você precisa fazer com que essa pessoa vá ao máximo 2 vezes por semana. E segundo, pague por dia. Então, se ela foi trabalhar hoje, ao final do dia, paga. Ela vai amanhã de novo, ao final do dia, paga. Se você começa a fazer pagamentos como mensais, como se fosse salário, você começa a partir para um vínculo empregatício. Então, essa é uma primeira importante dica. Agora, não adianta também você querer burlar a lei só porque você está pagando todo dia, mas se aquela pessoa um dia liga falando que ela não vai poder ir, e você fala, você tem que vir porque você tem que cumprir horário, aí você começa a caracterizar também como um vínculo empregatício. Então observe que a linha entre ser empregado ou não ser empregado, muitas vezes é bastante difícil da gente mensurar. O importante é que os casos sejam muito bem claros, para que você esclareça muito bem para quem está prestando o serviço para você e deixe isso muito claro, porque no final das contas há uma diferença muito grande entre aquela pessoa que é só diarista e aquela pessoa que é empregada efetivamente dentro do seu lar.
Então, aqui foram só algumas dicas rápidas para você poder entender. A gente fica à disposição para outros esclarecimentos. Até o próximo.